Bom dia. Bom dia. Nós estamos aí a clarear de um novo ano, né? Até teve uma discussão aqui, que dia que nós estamos agora? Porque está pertinho, 2025 está à porta. E o tema desta manhã é busque a Deus. Também já cabe uma pergunta, né? Como tem sido o nosso ano de 2024? De fato temos buscado a Deus? Como você pode perceber, são poucas pessoas que buscam a Deus de fato e de verdade. Caso todos buscassem a Deus como deveriam buscar a presença dEle, a glória dEle, o favor dEle, tudo dEle, essa sala não comportaria as pessoas. É verdade. Se Deus fosse o amado da alma de todas as pessoas, essa sala não comportaria. Por quê? Porque nós estamos aqui para buscar a glória, a presença de Deus, a direção de Deus, o conselho de Deus, o favor de Deus. O versículo que eu coloquei aqui é esse, do profeta messiânico, Isaías 55, versículo 6, diz assim no seu livro: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O profeta Isaías usa o termo aqui enquanto. A palavra enquanto, ela fala de um determinado tempo, ela fala de um período de tempo, ela fala de um momento. E ele diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Por que é que o profeta Isaías, o profeta messiânico, o profeta que falou da vinda do Senhor Jesus, do nascimento, do tempo do Senhor Jesus aqui, da sua morte e ressurreição, por que ele fala essa palavra, buscar o Senhor enquanto se pode achar? É porque na verdade vai chegar um tempo em que as pessoas procurarão uma reunião como essa e não vão encontrar. As pessoas vão abrir o livro sagrado, a Bíblia, e não fará mais sentido. As palavras não terão mais sentido. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus já não estará mais presente na terra. A igreja já não estará mais aqui. Então, não terá mais sentido. O momento de buscar a Deus é agora. Nesse momento, nessa hora. E é muito especial e há de parabenizar uma empresa que abre esse precedente, essa oportunidade, esse momento para consagrar a vida corporativa da empresa na presença de Deus. Saiba que o Senhor honra essa atitude e não há como não ser abençoado quando se busca a direção de Deus para a nossa vida familiar, secular, financeira. Um homem muito conhecido, antes de Cristo, um filósofo chamado Pitágoras, ele é do século IV, nasceu ali por volta de 495 a.C. Esse homem, ele foi nomeado entre os 5 maiores matemáticos, entre os 5 maiores filósofos, como sendo o pai da matemática da sua época. Ele decifrou o retângulo, né? E se tornou aí um dos maiores matemáticos da sua época. Pitágoras também, como era normal para os filósofos, estudava o comportamento humano. Entre todos os estudos, entre todas as especulações que os filósofos faziam, eles estudavam o comportamento humano. Pitágoras, ele classificou o ser humano, o homem, aqui eu falo de gênero, homem e mulher, em 3 classes. Ele, no seu tempo, colocou aqui os homens, a primeira classe, aqueles que buscam conhecimento. Você já viu pessoas que gostam de estudar? Eu conheço pessoas que fizeram 3 faculdades, não desenvolvem nenhuma das 3, está em outra profissão, mas buscaram conhecimento. Eu conheço pessoas que estudam geografia, ciência e tal, tudo que você conversa com essa pessoa, ela sabe um pouquinho. Ela é uma pessoa para todos os assuntos, cheia de conhecimento. E se ela descobre se algo ela não sabe, ela se esmera, ela vai estudar. O conhecimento é muito bom e ajuda para que você possa crescer em todas as áreas da sua vida. Ele classifica aqui que há muitas pessoas que buscam conhecimento. Ele colocou uma outra classe de pessoas que buscam honra. Já viu aquelas pessoas que estão procurando ser honrada, ser reconhecida? Aquelas pessoas que gostam de aparecer,
E hoje está muito fácil. Tanto é que hoje você coloca algo na internet e você fica procurando o quê? Seguidores. Mas não é todas as pessoas que gostam de seguidores. São as pessoas que têm algo a apresentar. Até o próprio Jesus te chamou para ser seguidor dele. Mas de uma forma diferente, na prática, né? E ele não teve tantos seguidores assim no seu tempo, porque viver como Jesus viveu não era fácil, mas hoje as pessoas estão aí buscando seguidores, ser reconhecidas. No tempo de Pitágoras também era assim, as pessoas queriam ser reconhecidas. Ser reconhecido é muito bom, não é ruim, porque isso te leva a fortalecer o trabalho que você faz, aquilo que você desenvolve. Reconhecimento é importante. Pitágoras também, ele colocou aqui uma outra classe, segundo o estudo que ele fez, comportamento humano, ele colocou uma outra classe, pessoas que gostam de ganhar. Você já viu aquelas pessoas que nunca gostam de perder? Só gosta de ganhar? Joga na loto, joga na cena, não gosta de perder em nada, vai fazer um negócio, quer sempre sair ganhando, não aceita perder em nada. É capaz de dar tiro, é capaz de brigar, é capaz de qualquer coisa para não perder. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Ele classificou aqui que há pessoas que gostam de ganhar, nunca gostam de perder. Sabia que as perdas fazem parte da vida? E as perdas, ela tem também algo fundamental para nos ensinar. Amadurece o nosso relacionamento, amadurece o nosso caráter. Perder também é importante na vida, não só ganhar. Mas ele fala que existem pessoas aqui que gostam só de ganhar. Então ele colocou aqueles que buscam conhecimento, aqueles que buscam honra e aqueles que gostam de ganhar. Essa foi a análise que Pitágoras, esse grande filósofo do século IV, fez. Pitágoras era um homem muito inteligente, estudava dia e noite. Ele montou 3 escolas, uma na Grécia, onde nasceu ali numa vila, né, que ele nasceu, morava, montou uma escola no Egito, uma na África, e algo interessante, ele tinha muitas mulheres como aluno, ele valorizava as mulheres naquela época e dizia que as mulheres precisavam aprender filosofia e todo o conhecimento que o homem também estava aprendendo. Tudo bem, só que ele esqueceu de classificar aqui, eu penso, 2 tipos de pessoas. Talvez porque ele não cria tanto em Deus, não tinha aquela intimidade com Deus. Até a história conta que ele cria na reencarnação. Ele achava que o ser humano passava por vários ciclos, depois da morte voltaria para cumprir a sua determinada missão. Talvez ele esqueceu de colocar 2 coisas que eu quero pensar com vocês nesta manhã. Ele esqueceu aqui que há pessoas que não buscam nada. Talvez no tempo dele não existia esse tipo de gente. Mas você já percebeu que tem pessoas que não buscam nada na vida? Aquela pessoa que vive de acordo com a sua fisiologia, aquelas pessoas que vivem como vegetais. O vegetal é uma planta muito bonita, mas não passa disso. Não sai para trabalhar, não comunica, não passeia, não prospera. É muito bonito, tem vida, mas vegeta, é uma planta. Há pessoas que não buscam nada. Todas as religiões do mundo é de uma boa para ela. Por quê? Porque todas falam de Deus. Então tá bom demais da conta. Pessoa que não busca nada, ela tem os seus afazeres e os seus pensamentos, que na verdade usa a sua capacidade mental, que é uma máquina poderosa, para pensar em nada. Ou seja, está enferrujando. Quando muito lê histórias de gibis, ou então gostam de músicas e até mesmo músicas barulhentas. Já viu aquele carro que passa na rua, que acaba com tudo quanto é que está na sua casa? Né? Mentes vazias, gente, que não buscam nada, que vivem para si, pensam em si, honram a si, gostam de si, boa praça, e não buscam nada. Existem pessoas assim, e não se engane, são milhões que estão esparramados por aí, que não tem sucesso, não tem futuro, não tem perspectiva boa na vida, que dormem até 10 horas,
até meio-dia. Isso não quer dizer que não possa ser uma pessoa próspera, porque tem gente que trabalha pouco, mais sabe ali frutificar o seu trabalho, tudo bem, não é isso que eu estou dizendo, mas que não pensam em nada, que não projeta nada. Geralmente essas pessoas culpam o governo, culpam os seus amigos, culpam todo mundo. Sabe por quê? Porque não buscam nada. Já faço uma pergunta. Você está classificado aqui na análise de Pitágoras, aqueles que buscam conhecimento, mas na verdade nem colocam em prática? Você está entre aqueles que buscam honra, gosta de aparecer, nunca vai num lugar para que não seja visto. Só vai se realmente tiver honra ali, tiver reconhecimento. Você é uma pessoa que vive por dinheiro, só pensa em ganhar, em levar vantagem em tudo? Ou você é como essas duas pessoas que nós estamos pensando aqui agora? A primeira, que não busca nada, mas há uma segunda aqui, queridos, que busca a Deus. Gente, isso aqui é poderoso, isso aqui é extraordinário. Apesar de que nós temos que separar entre as pessoas que buscam a Deus, as pessoas que buscam a Ele, a Deus, pelo que Ele faz. E há um grupo de pessoas que, sem dúvida, é um grupo menor, que busca a Deus não só por aquilo que Ele faz, mas sobretudo por aquilo que Ele é. E eu quero convidar a você a pensar comigo, como tem sido o meu comportamento diante do agir de Deus na minha casa, na minha família, na empresa, em todas as coisas que eu vivo, que eu administro, que eu faço parte. Quando algo não dá certo, quando vem uma grande decepção, quando vem uma perda, qual é a sua atitude diante de Deus? Que Ele é covarde, que Ele não ouve a sua oração, que isso está acontecendo com você porque você fez algo errado e precisa pagar por tal. Como é a sua atitude diante do caráter de Deus na sua vida? Nós precisamos analisar isso também. Porque eu conheço pessoas que abandonaram a fé, abandonaram a igreja, porque não receberam de Deus o que achavam que deveriam receber. Como se Ele fosse um garçom, trouxesse na mesa para você tudo o que você precisasse. E na hora de pagar a conta, Ele disse: não, você foi sorteado hoje. É tudo por conta da casa. Tem gente que vê Deus assim. Mas nesse grupo de pessoas que buscam a Deus, aqueles que buscam a Deus pela sua natureza, pelo seu caráter. O que é buscar a Deus pela sua natureza e pelo seu caráter? É entender que quando nós falamos o nome de Deus, esse nome tem poder na nossa vida. E aí, eu penso naqueles discípulos lá, que não eram discípulos de Jesus, que foram expulsar um demônio, e usaram o nome de Deus, de Jesus, para expulsar os demônios. Sabe o que os demônios disseram para ele? Falaram: olha, nós conhecemos o Deus de Paulo, nós conhecemos o Deus de Apolo, mas o Deus que vocês estão falando aí a gente não conhece. Sabe o que os demônios fizeram? Pegaram esses homens, deram uma taca neles, uma surra. Então, quando nós buscamos o nome de Deus, ou a presença de Deus, e não a sua natureza, quero que vocês entendam isso, o caráter, a natureza de Deus para nós, buscar a Deus não faz sentido. Por quê? Porque buscar a Deus sem buscar a natureza dele, o caráter dele, a vida dele para nós, qualquer um busca. Os senhores podem ver que os jogadores de futebol, na maioria buscam, os artistas, todas as pessoas famosas falam de Deus de uma forma muito tremenda e muito poderosa. Mas na prática, eles não adoram a Deus de fato, de verdade. Não são todos, é claro, muitos. Por quê? Porque não buscam a Deus na sua essência, na sua natureza. E eu te pergunto, quanto tempo você se diz cristão? Quanto tempo você se diz cristã? Será que Deus, Ele é para você o primeiro, tudo, o último? Quando você estiver falindo, Ele é a última esperança para você e Ele é o melhor? Ou seria aquele Deus que, se você perder um filho, Deus então foi covarde? Se acontecer algo ruim, uma tragédia na sua vida,
Deus então agiu de forma covarde com você. Ele não é o Pai de amor, de graça e de bondade que você esperava que Ele fosse. Queridos, essa palavra é muito séria. Porque dentre essa classificação, onde é que eu me encontro? O que foi que eu fiz esse ano para ter experiência com Deus, com o Espírito Santo de Deus na minha vida? Será que eu trabalhei em prol do reino de Deus? Será que eu fiz algo na minha área de generosidade? No meu relacionamento? Eu mudei as minhas atitudes? Eu me pareci com Ele em muitos casos? Eu cresci? Eu amadureci? Ou eu fiquei como um filhote no ninho, somente esperando as bênçãos de Deus, o cuidado de Deus, o alimento da parte de Deus? Isso é uma reflexão. E aqui eu termino deixando a continuidade desse pensar para você, como também para mim. Sair daqui nessa manhã e falar assim, gente, o que eu fiz esse ano de 2024 em relação à minha busca com Deus? É vergonhoso, mas pessoas que dizem cristã, que estão na igreja há muito tempo, saem de casa para o trabalho e não oram, não leem a Bíblia, e dizem que amam a Deus, que buscam a Deus. Queridos, onde eu estou nessa classificação? A minha conclusão aqui nessa manhã é dar graças a Deus pela sua vida, que ama a Deus acima de todas as coisas, que adora a Deus e não ao dinheiro, que adora a Deus e não à fama, não ao prazer, não à alegria, que vive uma vida de renúncia, entendendo o caráter de Deus, a natureza de Deus na sua vida. Eu concluo dando graças a Deus por você que reconhece o sacrifício da cruz, que reconhece que esse evangelho do bam, que tudo é muito bom, que você é o cara, que você vai crescer, vai florescer, amém, até certo ponto. Mas você que crê no evangelho, de que nós somos carentes e necessitados da graça de Deus, e nós somos pobres pecadores, arrependidos na verdade, mas miseráveis no nosso ser, por conta da natureza adâmica, por conta do nosso pecado, e precisamos do favor e da graça de Deus. Eu concluo essas palavras aqui, te levando a reconhecer o sacrifício da cruz, e pensar todo o tempo, que a nossa vida só faz sentido, se nós buscarmos a Deus em primeiro lugar na nossa vida, entender que Ele precisa fazer a diferença, não somente na hora das conquistas e na hora que você está recebendo dele as bênçãos, mas sobretudo na hora de dor, na hora de dificuldade e na hora de perda. Que o Senhor nos traga todo dia essa consciência e que nós venhamos ter um ano, esse ano eu vou fazer muitas coisas. Não, mas um ano de continuidade. Sabe qual a continuidade que eu quero te convidar a ter? É essa: relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, através da sua poderosa palavra. Deus abençoe.